Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Então, estou passando aqui para falar que eu vou estar fazendo uma série sobre os frutos do Espírito, que encontra-se em Gálatas 5:22, né? O livro de Gálatas que se encontra no Novo Testamento, que foi escrito pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Mas antes de ministrar, de falar, de ensinar sobre os frutos do Espírito, o Senhor ministrou meu coração para falar primeiramente sobre as obras da carne. Por quê? Porque nós falamos muito sobre os frutos do Espírito. E aí você me pergunta, não, Flávia, quer dizer então que não é para a gente falar? É sim, nós precisamos aprender sobre os frutos do Espírito, porque eles são o caráter de Jesus Cristo, né? Os frutos do Espírito é o caráter de Jesus. É o caráter de Jesus em nós que deve fluir através da nossa vida. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, nós estamos praticando as obras da carne e nem estamos nos dando conta. Nós precisamos sim falar dos frutos do Espírito, ensinar sobre cada fruto do Espírito, mas precisamos também ensinar sobre cada obra da carne. Por quê? Porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor fala também que o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes tem pessoas perecendo porque não tem conhecimento verdadeiro da palavra, sabe? São assim, tem zelo, mas não tem entendimento da palavra. Porque eu conheço pessoas assim, que têm um zelo pela palavra de Deus, mas não tem um entendimento correto, uma interpretação correta. Mas as obras da carne se encontram no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que fala assim, olha só. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estão vendo como isso é sério? Como é importante a gente saber das obras da carne. E como eu falo, tem muitas pessoas que têm zelo pela palavra de Deus, têm até um temor pela palavra de Deus, mas elas não conhecem a palavra, elas não sabem o significado disso e estão fazendo essas coisas, sabe? Estão sendo controladas pelas obras da carne. Porque a Bíblia fala que o cristão, o crente, ele tem que ser controlado, ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E é assim, é uma luta constante, né? É uma luta do Espírito contra a carne. Mas o Espírito Santo, ele tem que vencer na nossa vida. O Espírito Santo, ele tem que liderar a nossa vida, ele tem que governar a nossa vida. Nós temos que colocar a nossa carne, a nossa vontade em submissão ao Espírito Santo de Deus. Mas como que a gente pode fazer isso? Conhecendo a Bíblia, conhecendo o que significa cada atitude dessa, cada obra da carne dessa. E é isso que eu vou estar falando para nós hoje. Olha só, as obras da carne podem ser caracterizadas como pecados da carne. Olha os pecados da carne: prostituição, impureza e lascívia. Eu vou falar o significado de cada uma. Prostituição, comércio das relações sexuais, uso degradante do corpo. Isso, prostituição, obra da carne. Impureza, imundo, incontaminado, sujeira espiritual, tudo que contamina a pessoa. Tudo aquilo que a gente olha, que a gente pensa, que é impuro, que contamina a nossa mente, é impureza. É impureza. Lascívia, sensualidade, luxúria. Sensualidade, luxúria. Isso é lascívia, pecado. Quantos crentes estão cometendo estes pecados de prostituição,
de impureza, mente contaminada pela sujeira, pela impureza, lascívia, o pecado da sensualidade, o pecado da luxúria, de não conseguir se controlar, de não conseguir dominar, de deixar os desejos da carne, né, se sobressaírem sobre o desejo do Espírito, sobre a vontade do Espírito, sobre o governo do Espírito Santo de Deus. Pecados ligados à religião pagã, idolatria, adoração a ídolos, amor excessivo por algo, tudo que toma o lugar de Deus. Adoração é idolatria, adoração a imagens de escultura. Quando você se prostra diante de uma imagem de escultura feita pela mão dos homens, isso é idolatria. Mas não é só isso. Às vezes você idolatra um carro, às vezes você idolatra um pregador, às vezes você idolatra um cantor gospel, às vezes você idolatra uma casa. Tudo aquilo que toma o coração de Deus, que toma o seu coração no lugar de Deus, é idolatria. É idolatria. Então, porque muitas vezes você idolatra uma televisão, você idolatra um jogo de futebol, você idolatra um jogador de futebol, você idolatra uma imagem de escultura, você se prostra diante de uma imagem de escultura e pede ali as coisas, sabe, a Deus diante daquela imagem. Isso é pecado. Isso é pecado. Ah, mas as pessoas falam assim, mas eu fui atendido. Mas não foi. Não foi porque aquela estátua, aquela imagem, ela te atendeu. É a misericórdia de Deus. É a compaixão de Deus. Mas é pecado, é engano, é errado. Tudo isso que eu falei, tudo isso que está no pacote aqui. Sabe, adorar pastor, adorar pregador, adorar cantor, adorar carro, adorar jogador de futebol. Isso tudo é pecado, idolatria. Então, são pecados ligados à religião pagã. Feitiçaria, bruxaria, encantamento, sortilégios, jogar na sorte, né? Jogar na sorte, jogo de bicho, jogo de bicho, loteria, sortilégio. E necromancia. O que é necromancia? Necromancia é consulta aos mortos. Consulta aos mortos. Pessoas que consultam os mortos. Isso faz parte de uma obra da carne que é feitiçaria. Isso é pecado. Para Deus é pecado. Porque o crente, o cristão, aquele que se diz seguidor de Jesus Cristo, o que ele segue? Ele segue a palavra. A palavra é o quê? É a sua regra de fé e de conduta. Então, se está fora da palavra, não é de Deus, não vem de Deus, não é de procedência do Senhor. E a Bíblia fala sobre isso, sobre religião pagã. Sobre a religião pagã. Pecados de temperamento. Olha só, esses são os maiores que tem, tá? Os maiores pecados que a gente encontra nas obras da carne são os pecados de temperamento. Inimizade. Aversão, ódio. Uma pessoa que sente aversão por uma pessoa, ódio, pecado. Porfia, discussão, vive discutindo com todo mundo. Rivalidade, contenda, aquela pessoa contendeira que arruma confusão com todo mundo. Nunca nada tá bom pra ela é sempre certa, os outros são sempre errados. Contendeira. Pessoa contendeira, que nunca está satisfeito com nada. E detalhe, geralmente a pessoa que é contendeira, que arruma confusão com tudo, só sabe reclamar, mas ir lá fazer mesmo não faz não. Emulações, imitar alguém que achamos um bom exemplo, querer ser outra pessoa. Ciúme, estimular outros à rivalidade. Eu estava assim, meditando nessas emulações aqui e eu pensando assim, como assim imitar alguém que achamos um bom exemplo? Mas isso também é quando você fica colocando uma outra pessoa em merecimento demais, esquece das outras também. Um exemplo, fulano de tal, tá lá no louvor cantando, ele canta bem, mas você canta muito melhor. Você que devia estar lá no louvor cantando. Fulano de tal prega muito bem, mas você prega muito melhor. Você que devia estar lá pregando. Está incitando a rivalidade entre os irmãos. Está incitando ciúme entre os irmãos. Está colocando o outro irmão em merecimento acima de você. Isso é pecado. Gente, como a gente comete essas coisas dentro da igreja?
Como a gente faz essas coisas dentro de igreja, e é pecado. Como nós estamos pecando diante do Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós. Ira, cólera, raiva, ódio, fúria, pelejas, teimosia, estar em desacordo, conflitos no coração do homem. Gente, teimosia, pessoas teimosas, pessoas que não abrem mão, pessoas que não cedem. Dissensões, divergência, fica sempre se opondo ao outro. Uma pessoa dá uma ideia e está sempre se opondo aos outros, à ideia dos outros. Disputa, fica disputando o tempo todinho com o outro, disputando o tempo todinho com o irmão. Desavença. Aquela pessoa que arruma confusão por tudo. Heresia, doutrina oposta aos dogmas da igreja. Ação ou palavras ofensivas à religião, heresia. Inveja, desejo de possuir algo do outro, ódio pela prosperidade do outro. Engraçado que a inveja, né? Às vezes as pessoas, elas têm inveja do que você tem ou do que você é, porque tem pessoas que elas não têm inveja do que você tem, elas têm inveja do que você é, da luz que brilha em você, da luz de Jesus que brilha em você. Então elas têm inveja. Mas, por exemplo, às vezes tem uma pessoa assim que ela alcança sim, um cargo, alcança assim um amadurecimento, uma vivência maior, até, vamos dizer assim, um ministério. Deus entrega a ela um ministério para ela cantar, ou para ela louvar, para ela ministrar. E tem pessoas que ficam com inveja. Às vezes o Senhor dá um talento, dá um dom, e tem pessoas que ficam com inveja. Aí, às vezes, vê a pessoa crescendo ministerialmente e fica com inveja da pessoa, mas não faz o que ela fez. Geralmente o invejoso, ele é preguiçoso. O invejoso, ele é preguiçoso, ele é procrastinador, ele auto se sabota. E ele não tem coragem de fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Então ele prefere ter inveja. Às vezes ele vê uma pessoa que compra um carro novo, tem inveja. Compra um apartamento, tem inveja. Sabe, tem uma voz bonita, tem inveja. Mas ele não pede a Deus para limpar o seu coração. Nós precisamos pedir ao Senhor para limpar o nosso coração de toda inveja, porque isso é algo que tem muito dentro da igreja. Irmãos que têm inveja do dom, do ministério, do talento de outro irmão. E isso é pecado, e isso é errado. E nós estamos sujeitos a isso. Não adianta dizer que a gente não está sujeito a isso, não, que nós estamos sujeitos, porque nós somos falhos. Nós somos pecadores, claro, justificados, redimidos, mas nós somos falhos. E tirar essas coisas da nossa vida faz parte do processo de santificação. Faz parte do processo de santificação, eliminar essas coisas da nossa vida, limpar o nosso coração das obras da carne. Aí depois vem homicídios, né, que são os pecados de temperamento. Homicídio, assassinato. Pessoa que tira a vida do outro. Gente, como virou uma coisa banal hoje tirar a vida do outro. A gente começa a ver a televisão, assim, parece assim que se você espremer a televisão, assim, parece que vai sair sangue, né? Não dá nem vontade de ver televisão. De tanto assassinato, de tanta morte, as pessoas tirando a vida dos outros por bobeira, por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de uma palavra, e no trânsito. Pessoas que brigam no trânsito, pessoas que matam no trânsito, não se importam com as vidas dos outros, se importam às vezes muito mais com um cachorro, com um animal, do que com uma pessoa, do que com o ser humano. Ah, Flávia, então você está me dizendo então que a gente tem que maltratar o animal? Não, claro que não. O animal, Deus criou um animal também. E a gente tem que cuidar dos animais, cuidar da planta, cuidar da natureza, mas com equilíbrio. Mas o ser humano, ele é muito mais importante que isso. E hoje as pessoas estão tirando a vida do ser humano assim, ó. Ficou uma coisa banal, por qualquer coisa. A gente vê a televisão, dá até medo, a gente fica depressivo, fica deprimido de ver televisão. Certos jornais que só falam de tragédia, só passam tragédia. Mas isso é o final dos tempos, né? Tá lá em Mateus, a partir do versículo 24.
né? Porque é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no versículo 5. 5, 6 e 7, aí ele para, Jesus começa com as parábolas, depois ele volta lá no versículo 24, o Sermão do Monte. Então, isso está no Sermão do Monte, isso está na Bíblia, isso está em Apocalipse, que no final dos tempos tudo isso iria acontecer. E é verdade, as pessoas, elas perderam o amor. Elas perderam o amor, elas perderam a empatia, sabe? Elas perderam, assim, não tem mais um coração quebrantado. Mas nós, como cristãos, que carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós precisamos pedir ao Senhor para limpar o nosso coração dessas coisas. Limpar o nosso coração das obras da carne. Pedir que o Espírito Santo venha nos direcionar, que o Espírito Santo venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha nos governar, que nós sejamos submissos, sabe, ao Espírito Santo de Deus. Porventura, a gente em algum momento, alguma situação for praticar alguma dessas coisas, alguma dessas obras estiver em nosso coração, falar com o Senhor: Senhor, eu rejeito isso, eu coloco as obras da carne na minha vida debaixo da cruz de Jesus, eu quero ser liberta, eu renuncio a isso. E por fim, nós temos os pecados de embriaguez, que são bebedice e glutonaria. Bebedice, embriaguez, pileque. Glutonaria, comer muito e vorazmente. Engraçado, né, que a gente fala da bebida, né? A pessoa que bebe demais, que é alcoólatra, né? Mas comer demais, guludice também é pecado. É glutonaria. E faz parte das obras da carne. Então, às vezes, você não bebe, né? Mas você come demais, você é guloso, você come com isso aqui, ó. Você come com o olho. Você não come com a boca por necessidade, você come com o olho. Isso é pecado também. Glutonaria, comer demais, comer vorazmente é pecado. E a bebida também. A Bíblia, ela fala sobre a embriaguez e sobre o pileque. Ela fala sobre isso, sobre embriaguez e pileque. Aí, algumas pessoas até falam que podem beber um vinho, tomar um vinhozinho, que não faz mal, que não é errado. Eu, particularmente, a minha opinião, eu não concordo. A Bíblia diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo na sua vida, por que você continua praticando as coisas que você fazia antes? E a Bíblia também fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, para um cristão verdadeiro, eu acho que não convém ficar tomando bebida, tomando cerveja sem álcool, sabe? Tomando vinhozinho. Para o cristão verdadeiro, não. Para quê? Ele não precisa mais disso, porque ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Ele não precisa, uma opinião minha. Porque realmente, quando se fala em pecados de embriaguez, se fala da pessoa que é alcoólatra, da pessoa que se embriaga, da pessoa que fica de pileque. Não tem referência sobre a pessoa tomar, beber socialmente, vamos dizer assim. Mas, como eu já disse, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nem tudo convém para o cristão. E eu penso verdadeiramente, quando o cristão, ele vai lá e toma uma cerveja sem álcool, porque ele está com o pezinho lá no Egito ainda. Ele está com o pezinho no mundo ainda. Quando ele quer tomar seu vinhozinho, é porque ele está com o pezinho no Egito ainda. Ele precisa se libertar, porque nós não precisamos de beber, não. Nós não precisamos de bebida, não. Bebida quente, bebida alcoólica. O cristão não precisa disso, não. O cristão, ele precisa, sabe de quê? Do Espírito Santo. Precisa, sabe de quê? Tomar vergonha na cara. Precisa, sabe de quê? De assumir a sua responsabilidade diante de Deus e buscar o processo de santificação. Se libertar das obras da carne. É disso que a gente precisa. Se libertar das obras da carne. Precisa se olhar no espelho e reconhecer o que está no nosso coração. Como o Senhor fala lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Senhor, e me conheces. E vê se há em mim algum caminho mau. Sabe? É pedir a Deus para sondar o nosso coração e o que está dentro do nosso coração. Essas obras da carne que foram faladas aqui. Principalmente a questão do temperamento. Os pecados de temperamento. Satanás, ele é tão sutil, que ele foi adentrando dentro das igrejas com esses pecados de temperamento. E hoje você vê irmãos se degladiando, disputando, brigando por causa de cargo. Sabe, por causa de talento, por causa de dom, é porque eu sou melhor que ele, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faria isso melhor? Não. Se você não tá lá, é porque Deus não permitiu. É porque não chegou a hora ainda.
Enquanto você tiver no seu coração que você é melhor que aquele que está lá, você vai continuar sentado no banco. Mas você tem que fazer a sua parte. O que é? Se preparar, orar e esperar o tempo de Deus. Agora, não demora demais também para esperar o tempo de Deus, não. Porque às vezes Deus está falando para você começar já, mas você fica aí procrastinando, se auto-sabotando. Então, que fica essa palavra para nós hoje, sobre as obras da carne. Precisamos aprender sobre as obras da carne, identificar as obras da carne que há em nós, renunciar a elas e colocá-las debaixo da cruz, debaixo do sangue de Jesus e pedirmos para sermos libertos. E essa é a minha oração hoje. Essa é a minha oração para mim também, para nós. Porque a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E nós precisamos vigiar o tempo todo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Se sujeitar ao Espírito Santo, se sujeitar à palavra de Deus, a palavra dele, porque é a palavra dele que traz poder e é a palavra dele que nos transforma. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.